fala sério, né? Recursos de segurança insanos da Casa Branca. Caralho, filho. Vamos ver o que tem nessa Casa Branca aí, né? Vou deixar o link do vídeo original na description, né? In the description. Yes. E vamos ver o que tem na Casa Branca de insano, né? Desde 1800, todos os presidentes dos Estados Unidos viveram e trabalharam na Casa Branca. Yes. Um trabalho e tanto Tio que Sam. coloca um grande alvo nas suas costas. Tio Sam. Então, ao longo dos anos, os recursos de segurança da Casa Branca foram Vamos constantemente ver. atualizados. Os detalhes exatos são mantidos em sigilo, mas Tá. a partir de biografias anteriores, registros públicos de construção e fotos oportunas, realmente dá pra ter uma ideia do que tá acontecendo por trás da porta da frente. De mísseis no telhado Que a isso? atiradores escondidos e até bunkers subterrâneos. Junte-se a mim enquanto damos uma olhada no que torna a Casa Branca uma verdadeira fortaleza. Yes! Pega essa intro. Vidros à prova de balas. Ah, isso é padrão, né? Então, você Pô, já esse é sabe o que a mínimo. Casa Branca é enorme. Isso é o mas mínimo. quão grande? Bem, o maior edifício do complexo, a residência executiva, ocupa 7,3 hectares de terra, tem 6 andares de altura e uma área de 5.110 metros quadrados. Isso é cerca de 25 vezes o tamanho de uma casa americana padrão. Isso Tá. significa que também tem muitas janelas, cerca de 147. Tudo na blindado, verdade. né? É ótimo para luz natural, mas também são 147 oportunidades para qualquer um com uma arma e um desejo de vingança. Mas não é tão fácil assim. Basta perguntar a Oscar Ramiro Ortega Hernandes. Ele acreditava que o governo federal estava tentando controlá-lo por meio de coisas como chips de GPS, Tá. flúor e aspartame. O cara Sim, tava, a né, santíssima trindade na da teoria Disney. da conspiração. Então, em novembro de 2011, ele dirigiu pelo país a partir do estado de Idaho. Estacionou seu carro Idaho. aqui e então, sem aviso, abriu fogo contra a Casa Branca, usando um rifle de Quantos assalto metros? semiautomático. Apesar de disparar pelo menos 8 tiros, apenas um atingiu uma janela no segundo andar, mas não penetrou no vidro. Sabe Blindado. por quê? Porque todas as janelas da Casa Branca são feitas de vidro à prova de balas. Não se sabe exatamente o quão resistentes Calibre, são essas né? janelas. Embora o vidro à prova de balas nível 4 seja forte o suficiente para repelir balas de armas de fogo mais poderosas do que Tá. uma pistola. Sendo essa a Casa Branca, é provável que eles tenham o melhor da classe, também conhecido como o vidro à prova de balas nível 8. Esse material Caralho, tem nível mais 8? de 6 centímetros Será que de para uma espessura ponto e foi 50? projetado para suportar vários tiros de armas de fogo automáticas de nível militar. Bom, com alguma sorte, isso aí vai dissuadir qualquer outro teórico da conspiração de simplesmente aparecer com um chapeuzinho de alumínio e uma arma. Cara maluco, velho. Eles estão de olho. Tá. Se você já visitou a Casa Branca e olhou pra cima, pode ter notado algo estranho no telhado Caralho, da residência filho. executiva. Ali, ó, consegue ver? Esse Aham. usuário do Reddit estava tirando uma foto quando viu que parece ser um tripé no telhado. E então algo muito mais assustador abaixo do sniper. tripé. Alguma ideia do que é isso? Um Bem, sniper. isso é um rifle de É. precisão. Sim, há atiradores no telhado da Casa Branca. Mano, a pra equipe que de isso tudo, contra-atiradores né, velho? é um braço do serviço secreto, responsável por fornecer observação de longo alcance e informações em tempo real. Uma sobre vibe muito qualquer quântico, ameaça né, no velho? edifício. Não se sabe Caralho. quantos atiradores estão no telhado a qualquer momento, mas uma coisa é certa: qualquer um lá em cima pode dar um tiro bem preciso sobre todos os mais de 7 hectares do É, eu complexo. esquivo É se ele relatado atirar, que pô, cada esquivo. membro da equipe de contra-atiradores esquiva deve sim, se pô. qualificar para o Esquiva trabalho todo sim, mês, pô. atingindo alvos a mais de 900 metros de distância. Um Cara, quilômetro, isso é quase filho. um quilômetro. É. Embora esses caras sejam abençoados com uma mira que os atiradores de Call of Duty só conseguem sonhar, eles não têm nenhuma chance de mostrar suas habilidades de atirador. Na verdade, os contra-atiradores nunca atiram em uma ameaça no local. Em vez disso, eles estão predominantemente posicionados para monitorar e inspecionar a atividade ao redor do prédio. Então, Caralho. da próxima vez que você fizer uma visita à casa do presidente, não se esqueça de sorrir. Eles estão Tá. de olho em você. Fazer joinha, né? Assim na terra como no céu. Que isso? Agora, muito Avião, poucas drone, medidas drone. de segurança passam despercebidas pelo sniper da Casa Branca. Até mesmo o espaço aéreo acima da Casa Branca é classificado como uma zona especial restrita. Ué, a área de regras especiais não de voa, voo né? de Washington DC, ou SFRA na sigla em inglês, é uma área Caralho. circular com um raio de 53 quilômetros ao redor Ninguém de Washington. voa. Para qualquer aeronave voando dentro dessa área, os pilotos devem obter uma autorização antecipada da Administração Federal de Aviação. Caralho. Se não fizerem, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte vai emitir um sinal de alerta. Se o Mano, piloto se parece que esses caras, eles vivem numa teoria da conspiração, né, velho? Os próprios americanos, né? Tipo assim, cara, ninguém vai entrar aqui
Porque o bagulho vai ficar louco, tá? Se entrar aqui precisa de permissão, porra. Né? Parece que eles vivem num filme que eles são os protagonistas, né? A desviar o seu curso, ele vai Muito ser louco interceptado por uma aeronave militar e vai ser escoltado até o aeroporto mais próximo ou destruído. É Cara, acho que batido. todos os pilotos são super cautelosos aqui, né? Eles Bom, acham em 2023, um Cessna 560 Cessna. Citation V, transportando 4 pessoas, estava a caminho de entrar nessa zona sem autorização ou qualquer comunicação Foi do piloto. derrubado. 6 caças F-16 foram enviados da porra. Joint Base Andrews, interceptando o Cessna em apenas 12 minutos. Ele foi escoltado pelos F-16 que tentaram estabelecer comunicação visual com o piloto, mas não tiveram sucesso. 10 minutos depois, o Cessna caiu na Virgínia. A teoria é de que Caiu. o piloto sofreu de hipóxia, onde não havia oxigênio suficiente na Aham. cabine, fazendo com que todos a bordo Sofreu desmaiassem. sim, Embora tenha bobo. sido trágico, mostrou quão incríveis são as precauções aéreas da Casa Ele Branca. sofreu 6 sim, jatos para bobo, um avião tá? em apenas 12 Tá? minutos. O cara sobrevoa a Casa Branca, né? Washington DC. 6 caças cerca ele, o avião cai e ele sofreu de hipófise. Confia, Não tá? consigo nem tomar banho nesse tempo. Confia que sofreu sim, Poder tá? de fogo. Ele sofreu sim, Ok, bobo. esse Cessna caiu por si. Mas como é que uma aeronave que de alguma forma Ó o entrasse Top na Gun. zona de exclusão aérea seria destruída? Bem, Caralho. tivemos um vislumbre da força antiaérea da Casa Branca quando Shepard Johnson postou uma série de capturas de tela do Google Earth no site Krypton. As imagens mostram o que parece ser uma bateria de mísseis. Por mais incrível que fosse o telhado da Casa Branca ser equipado com mísseis, eles foram encontrados no telhado do prédio do novo escritório executivo, a Ih. poucos passos da casa do presidente. A princípio, muita gente não achou que isso fosse realmente uma bateria de Caralho, mísseis. filho. Porém, em novembro de 2019, Foi a confirmado, Casa Branca né? foi colocada em alerta total devido a uma violação do espaço aéreo, já que uma sinistra mancha lenta foi detectada no radar. Como resultado desse alerta, uma repórter da CBS News notou algo estranho no telhado do prédio do novo escritório executivo. Segundo relatos, um sistema de mísseis aéreos foi implantado no telhado do prédio em frente à Caralho. Casa Branca. Acredita-se porra. que esse sistema de mísseis em particular seja uma defesa aérea Avenger, que consiste em 8 mísseis Stinger guiados por Avenger é o infravermelho, Thor? cada um com um Toma. inacreditável alcance de 3.200 metros. Felizmente, nunca conseguimos ver a força total do sistema de Nem mísseis. precisa, A né? questão é, o que foi que entrou no espaço aéreo restrito acima da Casa Branca? Outro piloto inconsciente? Uma ameaça mano, genuína à segurança mano, da Casa Branca? Bem, esse não papo foi de nenhuma piloto das duas inconsciente, coisas. A mancha filho, lenta era, na sei lá. verdade, apenas um bando de pássaros. Meu Aham, amigo, aham. esses pássaros não fazem ideia da sorte que tiveram. Bons garotos. Bons Os garotos. cães são os melhores amigos do homem. The best e também friend. os melhores guarda-costas do homem se você mora na Casa Branca. Desde 1976, o serviço secreto tem usado cães de guarda para proteger os terrenos da Casa Branca. A raça Caralho. escolhida tende a ser o Malinois belga, pois Malinois eles tendem a ser bons belga. trabalhadores, eficazes na Caralho. detecção de explosivos e Malinois muito ágeis, belga. capazes de subir cercas de 1,80 m com facilidade e porra. correr a velocidades de aproximadamente 48 km por hora. Além disso, Caralho. o Malinois belga foi criado especificamente para sua capacidade de morder, o que significa que não há nada mais gratificante para eles do que reprimir algo. Parece ótimo, desde que não seja você a tomar Tá, mordida. faz Cada cão sentido. destacado na Casa Branca deve concluir um curso de treinamento de 20 semanas, o que significa que esses Caralho. carinhas são treinados para reconhecer uma ameaça quando a vem. Tem alguma dúvida quanto a isso? Bem, pergunte a Dominica Adesanya. Em 2014, Mano, olha as ele pulou ideias a cerca desses da Casa cara. Branca Olha a ideia antes de desses ser cara, velho. rapidamente derrubado Mas é por lógico que dois ia dar Malinois merda, irmão. belgas, chamados Hurricane Porra. e Jordan. Por mais assustador que pareça ser atacado por esses cães, recentemente o Departamento de Segurança Interna publicou um artigo confirmando a implantação de cães robóticos na fronteira Estados Unidos-México. O robô, que Sem já pesa nada a ver, 50 né? quilos, pode se mover a velocidades de aproximadamente 11 km Mano, por hora e até nada a ver vem isso aí. armado com um rifle não tripulado para oferecer precisão É, de isso fogo. aí nada a Era ver. só o que faltava, cachorro com arma no lugar da cabeça. Cara, eu Quem acho sabe que a gente tá longe dessa tecnologia que ser eficiente, velho. Assim, o rifle pode ser que até funcione, mas o bicho pra correr atrás, eu acho que ainda tá um pouco longe, né? Tá mais perto do que ontem, né? Mas mais longe que amanhã. Hã? É isso. Mas porque é muito devagar, né, velho? O sistema ainda é meio devagar, né? As estratégicas aqui, né, não é tão eficiente. Só a mira mesmo que eu acho que deve ser mais precisa. Mas o bicho em si, acho que ainda é meio, né? Tá ainda no protótipo, né? uma hora dessas a gente vai ver esses cães androides vagando pelos jardins da Casa Branca. Bem, cão de Caralho. verdade ou cão robô, eu tenho pena de qualquer idiota É. o suficiente pra Ô, pensar que Miranha. pular aquela cerca é boa ideia.
Ideia de jirico. Brinquedos ameaçadores. Esse aí já acho mais... Você já saiu para uma caminhada tranquila, quando de repente... mais um drone. Eles estão por toda a parte hoje em dia, mas esses dispositivos também podem ser usados para destruição se equipados com explosivos. Com isso em mente, você pode se surpreender ao saber que em 2015, um drone foi visto voando pelos jardins da Casa Branca. Apesar de uma agente do serviço secreto ter visto e escutado o drone, ela não conseguiu derrubá-lo. Felizmente, nessa ocasião, o drone pertencia a um funcionário do governo que era só um amador de drones usando brinquedo após o seu turno. O incidente, embora inofensivo, levantou preocupações sobre a facilidade com que os drones podiam se aproximar da Casa Branca. Desde então, a DJI, a maior fabricante de drones do mundo, introduziu o Geofencing. Drones que são programados com Geofencing não conseguem voar em zonas ativas proibidas como a Casa Branca. Se um drone voasse em direção ao prédio, o seu GPS integrado detectaria o limite e pararia no meio do voo. O serviço secreto até começou a implantar os seus próprios drones para proteger o presidente. Em 2017, durante uma viagem de golfe, o ex-presidente Trump foi seguido por um drone. Sem surpresa, o serviço secreto permaneceu em segredo sobre as capacidades do dispositivo, mas sabemos que ele tinha câmeras eletroópticas e infravermelhas para escanear qualquer ameaça. Eu não ia ficar surpreso se a Casa Branca estivesse trabalhando em uns drones de gramado superdimensionados. Parece que eles bichos do Ben 10 nesse aí, né? Cachorrinhos, mas acho que seus dias podem estar contados. Tá maluco. Não pule. Mas nem todos os recursos de defesa da Casa Branca são de alta tecnologia. Na verdade, esse próximo recurso de segurança remonta ao início do século XIX, apenas um ano após a inauguração do edifício. Thomas Jefferson foi o primeiro presidente a erguer uma cerca simples de madeira ao redor do edifício em 1801. Com o tempo, as cercas ficaram mais altas e robustas, mas ainda não eram impenetráveis. Em 2014, Omar Gonzalez escalou a cerca portando uma faca antes de correr pelo gramado e de fato entrar na Casa Branca. O cara acha que vai dar? Mano, não é possível. Não é possível que o cara ache que isso aí vai, né? Dano. Mas depois de encontrar um facão e mais de 800 cartuchos de munição em seu carro nas proximidades, a Casa Branca interpretou isso como um aviso para aumentar a segurança. Aí eu te pergunto, o cara tem 800 munição no carro dele. Pra que ele entrou com a faca, porra? Né? Porra, caralho, o cara tem 800 munição, ele entrou com a faca na mão, velho. Porra, meu irmão, né? Encontrar um facão e mais de 800 cartuchos de munição em seu carro nas proximidades. Mas ainda bem, né? Ninguém machucou. Interpretou isso como um aviso. Para aumentar a segurança, a construção de uma cerca nova e melhorada de 4 metros de altura começou em 2019. E aí, Boa Helena? sorte ao tentar escalar essa aqui. A nova cerca, estimada em 64 milhões de dólares, apresenta tecnologia anti-escalada e de detecção de intrusão. Também há rumores de que há vários sensores de pressão na cerca, que alertam a segurança alguém pôr a mão, sempre né? que a pressão é aplicada às barras. Tudo Ou beleza. seja, esse cara não ia ter nenhuma chance hoje. Esse cara. O uniforme. Alguém que tá assistindo aí já foi à Casa Branca? Não. Aqueles que disseram que sim, ou mais provavelmente só ficaram olhando pra tela enquanto balançavam. Os caras mudam de uniforme toda semana, quer ver? Lembram desses caras. Agora, quando eu fui no começo do ano passado, eu achei que eles eram a resposta da Casa Branca ao Paul Blart. Eles meio que parecem aqueles guardinhas de shopping. Mas graças a Deus eu nunca decidi testar essa teoria, porque esses caras são de fato parte da divisão uniformizada do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Em outras palavras, esses são os guardas de segurança da Casa Branca, que garantem que nenhuma ameaça externa chegue perto do prédio. Não se sabe quantos estão patrulhando a Casa Branca em um dado momento, porém o serviço secreto emprega cerca de 1.300 deles. Então há chances de que em um dado dia haja centenas de agentes da divisão uniformizada de plantão. Isso pode parecer exagero, mas não é nem a metade. Cada recruta, que já deve ter ampla experiência, deve passar por um curso intensivo de treinamento de 29 semanas, onde são avaliados e direcionados para equipes especializadas. Isso vai desde a segurança da Casa Branca até operações de contra-atiradores, unidades de caninos, resposta de emergência e muito mais. Então, os caras que eu achava que eram policiais de shopping de luxo são realmente treinados pra fazer tudo isso. Ainda bem que eu não falei que eu pensava e calei minha boca naquele dia. Ia tomar de morador. Que? Embora alguns de vocês possam achar que a cobertura da noite pode ser a melhor oportunidade para tentar invadir a Casa Branca, vocês podem não ter considerado uma coisa: sensores secretos. Embora nunca tenha sido oficialmente divulgado, vários meios de comunicação alegaram que sensores infravermelhos cercam o perímetro do edifício. Eu já acho que são aparentemente capazes de detectar assinaturas de calor. Então podem identificar movimentos em forma humana ao redor do edifício mesmo à noite e disparar alarmes. Embora qualquer fã de
filmes de espionagem possa lembrar de imagens de um intruso sendo detectado Sensor por um enxame de infra. lasers. É mais Ok, provável que os mais sensores laser. infravermelhos sejam vigiados por um membro da equipe de segurança da Casa Branca. Mas então, por que o serviço secreto não confirmaria isso oficialmente? Bem, se eles revelassem a localização dos sensores, qualquer um idiota o suficiente para tentar fazer um movimento poderia potencialmente traçar uma rota sobre o terreno para evitá-los, Pô, mas ou só- tentar é, eliminá-los. Enfim, a gente não sabe onde eles estão. Pô, mas pra nem que isso mesmo tudo, se velho? estão, Os caras o que têm. ainda É, tá, o mais presidente, né? Tá. Já me Risco refutei, né? delicioso. Uma segurança Sendo dessa presidente dos toda, Estados velho. Unidos, você Porra. pode comer o que quiser, quando quiser. Sim, isso pode até significar sorvete no café da manhã. Por mais legal que pareça, o que o presidente come é na Credo. verdade uma preocupação de segurança. Como alguém em risco de assassinato, o presidente Nossa, está mas sempre aí é em perigo muito, de né? ser envenenado. Como tal, acredita-se que os provadores de comida da Casa Branca sejam empregados para testar refeições e alimentos em busca de veneno. Caralho, velho, é Embora o muito serviço um secreto universo nunca tenha paralelo, né, velho? confirmado isso oficialmente, o próprio serviço é conhecido por fazer grandes esforços para garantir que a comida servida ao presidente não seja adulterada quando ele está em um restaurante ou em trânsito. Meu Se Deus o do presidente céu. sair para uma refeição, mesmo que seja Não só é para comer um possível. hambúrguer, um agente do serviço secreto que também é um chefe Entra lá, treinado né? supervisiona toda a equipe na cozinha. Pensando Nossa. assim, faz sentido que um provador oficial esteja entre essas pessoas. Além do mais, Ah, houve o um provador anúncio de morrer, emprego pra foda-se, função em né? 2020 no LinkedIn oficial. O provador da Casa morrer, Branca. No foda-se, almoço né? De abertura presidencial de George Bush em 2001, o New York Times escreveu: os provadores do presidente estavam no trabalho às 6 horas da manhã para garantir que ninguém estava tentando envenená-lo. Mano, E aí é novamente, em foda. 2013, Barack Obama se recusou a comer uma salada de lagosta no seu almoço no Capitólio, aparentemente porque o seu provador não estava disponível. Mas então, tirando o risco de envenenamento, parece ser um trabalho bem gostoso. Ah, mas aí, pô, tô No de Salão boa. Oval. Essa sala é Por famosa, uma tá? variedade de fotos e documentários, a gente sabe que o serviço secreto nem sempre está em contato direto com o presidente. Às vezes, eles só precisam conduzir negócios sozinhos no Salão Oval. Embora Tá, isso dê alguma Salão privacidade Oval. ao presidente, Salão como é que os Oval. agentes Salão vão Oval. garantir a proteção deles se não estiverem na mesma Sonoridade sala? estranha, Bem, né, o Salão pesquisador Oval? político e autor Brad Meltzer afirma que há almofadas de pressão sensíveis ao peso sob o carpete do Salão Oval, Mas pra que quê? permitem que os agentes rastreiem os movimentos. O único problema nisso é que o Salão Oval não é completamente coberto por carpete. Então, será que os agentes entram se o presidente ficar de pé e olhar pela janela? Parece improvável. Só que essa não é a única alegação não confirmada. Por décadas, houve rumores de uma porta secreta que permitiria pô, que o presidente muito- escapasse Mano, em é caso de muita, emergência. né? Muitos acham que ela é encontrada sob a mesa no Salão Oval. E com Muita- 1,80 m de largura e 1,20 m de dá profundidade, pra pôr uma- certamente é grande o suficiente para esconder um grande buraco. Embora a mesa tenha um painel na frente que se abre como uma porta escondida, é provável que não tenha uma escada escondida que Ai, leve a segurança. caralho. Porém, outro ponto de fuga potencial do Salão Oval é encontrado na parede. Você consegue identificar? Se você olhar de perto, vai ver que a parede É de muito maneira conspiração, muito né, suspeita, velho? parece uma porta. Agora, por que um escritório precisaria de uma porta escondida? Talvez seja um ponto de fuga para um covil subterrâneo secreto. Bem, por mais que eu adorasse acreditar nisso, essa porta lateral, na verdade, leva apenas ao corredor, enquanto a porta principal que vemos aqui leva ao escritório do presidente. Você que acha. Decepcionante demais, Você mas, que acha. felizmente, o resto da Casa Branca tem alguns segredos escondidos. Túneis secretos. Pô, Por duvido. maior que seja a Mano, Casa Branca, se os caras você têm, pô, porra, com todo respeito, se os caras têm sensor de pressão nas grades, se os caras têm, pô, laser no do gramado, se os caras têm drone, tem cachorro mutante, tem cara no telhado. Mano, com certeza tem uma passagem aqui, um buraco aí que o cara entra na. Se deu merda, tá ligado? Se tem isso tudo, não vai ter o básico, que é uma passagem de fuga, velho. Sabia que esse Sei lá, edifício é, velho. na verdade, muito maior do que parece? Acredite ou não, embaixo desse edifício há uma série de túneis secretos. Aí, o ó, trabalho toma. começou em um sistema de túneis subterrâneos aqui, no início do século XIX. Mas não é a rota de fuga de Não James é. Bond que você tá pensando. Não, o primeiro túnel da Casa Branca foi construído para drenar água e resíduos da casa. Ah, que beleza. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, foram feitos planos para cavar outra grande toca, devido ao medo de que um bombardeio inimigo pudesse soterrar Caralho, o presidente já Franklin pensou do Roosevelt nada? sobre uma pilha de escombros. Alega-se que um enorme túnel de 232 metros de comprimento foi criado, permitindo que o presidente fosse evacuado da Casa Branca para o Pô, edifício do evacuado. Tesouro. Toda vez que eu Agora, escuto é aqui que as evacuado, coisas eu lembro do número 2, né? Evacuar, né? Enfim, releva.
fosse evacuado da Casa Branca para o Leva. edifício do Tesouro. Agora, Né? é aqui que as coisas ficam mais interessantes. Supostamente, o edifício do Evacuar, Tesouro né? também está conectado ao prédio ao lado, o anexo do Evacuar. Tesouro. Dizem que o túnel leva a uma porta trancada na parte de trás do anexo. Pô, muita encontrada porta. no final de um longo e estreito beco na Age Street. Se você visitar Age Street hoje, vai encontrar um beco com uma barreira de veículos à prova de arietes e um quiosque de serviço secreto à prova de balas. Parece proteção demais para um beco, né? A Casa Branca sei se lá, mantém né? muito discreta em relação às suas escavações subterrâneas. Mas é então lógico, não né? podemos saber com certeza quão extenso é o sistema de túneis. Tem um Mas metrô se as daí outras até medidas Manhattan. de segurança servirem de referência, pode ter um labirinto lá embaixo. Tem um metrô Bunkers que e leva... mais bunkers. Na década de 1950, a reconstrução da Casa Branca por Truman mostrou ao mundo que haveria um novo nível subterrâneo Olha para essa isso, cara. fortaleza. Hoje, Meu, esse os cara porão tem- abriga áreas como a pista de boliche do próprio Quê? presidente e um consultório odontológico particular. Por mais legal que seja, se você for mais fundo, vai encontrar algo mais impressionante: um bunker subterrâneo. Ele foi construído na época em que um dos túneis mencionados anteriormente foi escavado durante a Segunda Guerra, formalmente conhecido como Centro de Operações de Pô, vocês já Emergência assistiram o Silo? Presidencial. Ele está O localizado- Silo. O cara fez um silo aqui embaixo, tá? Tem 99 andares e cada andar tem uma função, tá? É isso. abaixo da ala leste. O espaço é usado no caso de emergências. Ô, No Silo. fatídico dia 11 de setembro de 2001, quando o presidente Bush se reuniu com seu Conselho de Segurança Nacional nesse bunker em caso de outro ataque. A ex-primeira-dama, Laura Bush, disse em Laura suas memórias: Bush. "Fui empurrada para dentro e para baixo por um par de grandes portas de aço que se fecharam Isso, atrás de que mim, isso? formando um selo hermético. papinho Eu é estava esse? agora em um dos corredores subterrâneos inacabados sob a Casa Branca, indo para o Centro de Operações de Emergência Presidencial. Papinho, Fotos e de assim? 2001 mostraram que esse centro continha todos os equipamentos de comunicação modernos da época, incluindo telefones e TVs, para coordenar com unidades governamentais externas. Não é surpresa que hoje os detalhes sobre esse centro sejam altamente confidenciais, mas sabemos que o espaço é subterrâneo e profundo. Alega-se que a arma nuclear mais destrutiva dos Estados Unidos poderia explodir mais de 300 metros abaixo da superfície. Então, acho que dá para presumir que esse bunker poderia estar pelo menos a essa distância abaixo do solo. Para referência, isso tornaria o centro de operações tão profundo 300 metros. Qual o maior buraco já cavado pela humanidade? Eu acho que é 8.000, né? Pô, viajei. 12 mil quilômetros. Pô, dá pra... Nossa, tá safe, tá safe. quanto à altura da Tá Torre Eiffel. safe. Esse lugar é tão profundo Tá que precisa de safe. acesso por elevador, né? Tá Porque safe. imagina só o esforço de subir 300 metros em degraus. Eu consigo sentir as minhas panturrilhas queimando só de pensar. Pô, mas até Restrições assim, de eu vou te visita. falar, 300 metros pra baixo, a pessoa sente até uma pressãozinha, viu? Né? A camada do ar, né? Dá uma pressão, viu? Quando você pensa num local seguro, normalmente não é um lugar visitado por mais de 1,2 milhão de pessoas por ano. Mas é porra. exatamente isso que acontece na Casa Branca. Os visitantes entram pela ala leste antes de caminhar pela residência e explorar lugares como o State Dining Room e o Family Theater. Mas normalmente, Caralho, quando eu você me visita senti, um mano, do museu, nada, eu me galeria senti no FNAF, não sei porquê, acho que é o nome dos negócios, né? State Dive Room e Bedroom, né? Me senti num FNAF aqui, velho, fala o nome de lugar aleatório, né? Isso que acontece na Casa Branca. Lá, ó. Os visitantes entram pela ala leste Ala antes leste. de caminhar pela residência e explorar Tá. lugares como o State Dining Room e o Family Theater. Aí, Mas, porra, falou o nome normalmente, de quando FNAF. você visita um museu ou galeria de arte, você pode simplesmente aparecer no dia. Só que isso não vai acontecer na Casa Branca. Qualquer um que queira visitar o Palácio Presidencial para um passeio tem que reservar com pelo menos 21 dias de antecedência. Caralho, um e mês. por quê? Verificações de antecedentes. Você precisa enviar um monte de informações Mano, é muita teoria da pessoais e trazer conspiração, né, identificação com você no dia anterior a pisar no Caralho. local. Mas se você achou isso muito É muito rigoroso, conspiracionismo. espera até ouvir quais itens são proibidos de serem trazidos para o prédio. Nenhum objeto pontiagudo, incluindo canetas e lápis, nenhuma bandeira, nenhuma bolsa de qualquer tipo, nenhuma comida. Existe uma série de itens Guns, aparentemente ainda bem que você inocentes falou do que não pode cotidiano. levar, Peraí, né? Ele tá dizendo artes marciais. Desde quando artes marciais é um objeto? Lamentável, Jack Chan tá proibido de visitar esse lugar. F. Jack Chan, tá. Marine One.
Embora trazer uma caneta proibida para Casa Branca seja perdoável, eu seria muito menos simpático alguém tentando pilotar um helicóptero ao redor do prédio. Mas, por mais Abatido. louco que pareça, foi exatamente isso que aconteceu Como que não foi em abatido? 1974. Robert Preston era um soldado do exército dos Estados Unidos, então você presumiria que ele seria um sujeito bem responsável. Só que ele não era. Por algum motivo, cara ele achou que decidiu tava no seria GTA. uma ideia brilhante roubar um helicóptero de um campo de pouso desprotegido e voar mais de 30 quilômetros a sudoeste em direção à Deus. Casa Branca, Cara- pousando brevemente no Gramado Sul. E em pouco tempo ele decolou de novo. Só que dessa vez estava sendo perseguido por um helicóptero da polícia. Depois de pensar um pouco cara enquanto foi voava, o Preston achou precursor que a sua melhor do GTA. alternativa era se entregar pessoalmente ao presidente Richard Nixon. Então, Voltou. inacreditavelmente, ele voou de volta para Casa Me Branca, onde F. estacionou no Gramado Sul de novo. F. Enquanto ele pousava, o serviço secreto abriu fogo, ferindo levemente Preston. Depois dessa, você poderia pensar que a Casa Branca ia proibir helicópteros do seu espaço aéreo completamente. Porém, hoje os helicópteros também são usados para proteger o presidente, e especificamente o Tá. Marine One, que é como se chama qualquer aeronave do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos que transporte o presidente. Geralmente o Sikorsky VH-3D Sea King ou o VH-60N White Que Hawk. isso, Você porra, pode eu não estar se conheço nada perguntando disso. de onde vêm esses helicópteros. É, Afinal, eles não aparecem magicamente do nada para levar o presidente embora. Então, a base de helicópteros do Corpo de Fuzileiros Navais fica em Quantico, na Virgínia. Quantico! A quase 50 A gente quilômetros viu da a Casa série Branca, na considerando Virgínia, que os tá? modelos atuais voam a velocidades de aproximadamente 240 km por hora. Eles levariam apenas 12 minutos para fazer a viagem de Quantico até o gramado da Casa Quantico. Branca. Essa velocidade também significa que esses helicópteros podem rapidamente tirar o presidente do terreno da Casa Branca Rapidamente se é algo desastroso foda. acontecer. Ah, mas a é velocidade foda. por si só não é o que torna os helicópteros Aí é foda, porque você falou rapidamente, né? Mas, pô, 12 minutos pra chegar. Porque sai de Quântico, vai até lá. 12 minutos dá pra acontecer muita coisa, irmão, né? Esse helicóptero aí tinha que estar mais perto, velho, né, velho? 12 minutos é muito Marine minuto. One recursos de segurança tão supremos. Esses helicópteros também são equipados com blindagem balística e Ah. recursos antimísseis, o que os torna virtualmente impossíveis de abater. Cara, eu queria que o meu Uber tivesse recurso antimísseis. Pelo menos ia fazer o preço valer a pena. Então, qual desses recursos de segurança Ah, você sei lá, achou velho. mais legal? Me conta nos comentários Cara, e, como sempre, obrigado por assistir. Tem uns aí que é meio conspiracionismo, né, velho? Mas sei lá, velho. Tem uns aí que é muito conspiracionismo, né? Mas se for real, o que eu achei da hora é o silo, né? Os andares embaixo da casa ali, né? São interessantes. São interessantes. As rotas de fuga, né? Por assim se dizer, né? São bem interessantes, né? E aí, Water, boa noite. Tudo na paz? Né? Então acho interessante, velho. Rota de fuga da Casa Branca, né? Eu acho que os cachorros robóticos nada a ver, mas os cachorro mesmo, né? É, também, né? É da hora. E maluquice, né? De quem achou que invadia sair impune, né? Aí é loucura. Apenas, né? Mas é isso, vou deixar o link do vídeo original, né? Fala sério, né? E é isso, vou ficando por aqui. Se inscrevam lá, se inscreva aqui também. Deixa aquela moral, né? E tamo junto. Um abraço, um beijo, um cheiro e falou!